Olá, felizes! Hoje nós vamos continuar falando de divórcio, porque divórcio é um tabu, principalmente na igreja, porque o divórcio, como o Senhor Jesus deixou, é uma coisa, e como as igrejas praticam, é outra completamente diferente. Já citamos isso aqui no grupo passado. Então eu vou citar casamento. Já falamos também. Tem o casamento que é permissão de Deus, geralmente não permanece. O casamento que é permissão de Deus, geralmente não permanece. E quando é que isso acontece? É quando entra num casal um espírito de paixão, que não é o amor. Quando se diz espírito, já está dizendo espírito maligno. Então, quando entra num casal o espírito de paixão, e normalmente dizem assim, eu morro, mas não fico sem ela, eu morro, mas não fico sem ele. Isso é espírito ruim, isso é espírito do inferno, isso é o espírito imitador da caridade, porque teu dom da caridade tem o espírito de dó, teu dom do temor tem o espírito de medo, teu dom da profecia tem o espírito de adivinho. E, consequentemente, nesta linha, as coisas vão longe. Então, o casal que casa pela permissão de Deus, quando o casamento começa a ficar ruim, que vai acabar, aí fala, nós temos incompatibilidade de gênio, nós temos o quê? Começa a arrumar essas desculpas, que já virou uma regra, e são desculpas esfarrapadas. Ah, mas Deus confirmou na palavra. Não. Uma coisa é uma coisa. O que Deus confirma, a tendência é melhorar cada vez mais. Então, o casamento, permissão de Deus, raramente não sai os dois da igreja. Agora, o casamento que é uma preparação de Deus, ele acontece da seguinte maneira. Tem um irmão que está sozinho por algum motivo, e tem também uma irmã que está sozinha. Os dois têm conversão, os dois têm temor de Deus, os dois vivem na graça por amor à vida eterna. Então, às vezes, até os próprios ministros da igreja, ou alguém, membro da igreja, aconselha a se conhecerem. Tá, vão lá e se conhecem, conversam, concordam, os dois concordam. Então, vão buscar uma confirmação de Deus. Aí busca, Deus confirma. Isso é uma preparação para um ajudar o outro e vice-versa. Nesse caso, é preparação de Deus, não é permissão, é preparação de Deus. Então, casa, pode haver algum atrito, pode haver algum desacerto, mas como os dois têm temor de Deus, eles resolvem isso na oração, resolvem na paz, resolvem na comunhão e a coisa chega no lugar. Se a coisa agravar muito, chama-se algum ministro da igreja, algum não, um ministro preparado para tratar de casamento, o que não tem muitos, e ele vai lá e manda os espíritos embora do casal. Chup! Então,
sai os espíritos do casal, o casal volta a se unir e volta a viver, porque é uma permissão de Deus. Tá. E tem o casamento, que é uma ordem de Deus. Então, eu falo do meu casamento porque os doutrinadores, os maiores doutrinadores da Bíblia, não casaram, que é o Senhor Jesus e Paulo. Então, eu não queria casar o segundo casamento, porque eu já estava preparado para viver como Paulo, eu já tinha dominado o meu corpo, eu já tinha tido o controle do meu corpo. Então Deus me deu ordem para casar. Pois bem, eu fui na igreja, então eu falei para a irmã com a qual Deus mandou eu casar, falei, vamos na igreja ver o que Deus fala. Chegamos na igreja, tinha na igreja 4 casal. Inclusive, o ministro que estava atendendo o culto. E ele chegou atrasado, porque ele pegou trânsito e chegou atrasado. Na hora que ele terminou de fazer a leitura da Bíblia, Deus tomou a boca dele, falou a minha vida toda, a minha descendência toda, e falou para mim, Deus precisa de você casado com aquela irmã que está ali de blusa azul. Isso é uma ordem de Deus. Então, nessa ordem de Deus, nós casamos. Quanto mais tempo nós vivemos, mais nós amamos um ao outro, mais nós queremos viver junto, e melhor fica o nosso casamento, melhor fica a nossa vida, melhor fica as missões que Deus nos dá de fazer. Então, isso é um casamento da ordem de Deus. Nós temos as mesmas senhas de telefone, de banco, de cartão de crédito e débito, etc. Um pega o telefone do outro e da mesma maneira que o outro pega. Então, não há divisão. Porque quando o casal começa a esconder o telefone, os maus espíritos já tomou. Outra coisa, casais, principalmente de servos de Deus. Tem um espírito chamado espírito de ciúme. Não tem casamento que aguenta o espírito de ciúme, porque está escrito, o espírito de ciúme é carnal e diabólico. Então, quem tem espírito de ciúme no casamento está vivendo com o adversário das nossas almas na cama junto com o casal. Esse casamento geralmente não permanece. Por quê? Porque tem espírito de ciúme. Outro dia um irmão falou, tentou me enganar dizendo assim, mas quem ama não tem ciúme? Não. Ciúme é um espírito carnal e diabólico. O casal tem que confiar um no outro, o casal tem que confiar, tem que viver em paz, viver em comunhão, e se houver qualquer divergência, resolve em paz, em comunhão, em oração, e quando tiver que resolver qualquer divergência, faça isso falando baixo, falando um de cada vez. Não conseguiu chegar no acordo, faz uma oração, não conseguiu, busca a palavra na igreja, para Deus, através da palavra, falar o que está faltando. Eu tenho a honra de dizer, em todo o período do meu casamento, que já passa de 2 décadas, todas as vezes que eu chamei a minha esposa para nós conversarmos e acertarmos alguma coisa, Deus confirmou na igreja, na pregação e na hora da palavra. Então, divórcio
Existe sim, pode acontecer, pode. Quando? Quando um lado começa a negar o corpo para o outro. Aí já tem um espírito. O casal não resolveu, chama os ministros da igreja, mas chama ministro preparado para isso. Não é aqueles ministros que chegam já gritando e dando ordem e mostrando defeito um do outro. Acertar, trazer paz. Os pacificadores imitam o Senhor Jesus. E como é que o pacificador faz? Vamos apagar tudo que passou até hoje, um perdoa o outro e vice-versa, e começa uma nova vida debaixo da graça. É assim que resolve contenda em qualquer lugar, e principalmente no casamento que, de novo, o casamento é sagrado. O casamento é o único lugar de onde Deus tira a alma para repor os que caíram. O casamento, a esposa, então fala assim, os judeus maltratam as mulheres. Não, nós tratamos as mulheres como um ser excelente, um ser maravilhoso, que é o único lugar que através do amor Deus é gerado alma para repor os anjos que caíram. Então o casamento é muito sagrado, e quem trata casamento, e quem vai acertar casamento, levando ordens prontas, ponto de vista pronto, procurando defeito um do outro, os casais agradecem e dispensam a reunião. Porque isso vai, no mínimo, gerar uma ata que vai condenar alguém que Deus ainda não condenou. Então, o esposo começou a negar para a esposa o corpo, ou vice-versa, e está negando, está negando. Ela mantém-se consagrada, ela mantém no amor, ela mantém-se no temor, chega uma hora que ele vai embora. Porque os espíritos que estão usando ele, chama um ministro da igreja, não resolveu, tenta resolver os dois, não resolveu, chama os ministros da igreja, não resolveu, ele já está, ele ou o que está negando o corpo e o que está mantendo a contenda, ele já está contaminado, o templo dele já está profanado, ou dela, naquele templo não tem mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já saiu dali. Então, os ministros reúnem, analisa, vê a espiritualidade dos dois, e se ele tem recurso, tem. E se ele não tem recurso, infelizmente, ele foi embora. É assim que funciona. Curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal. Nos ajuda a divulgar o canal. Ouvindo os vídeos até o fim, compartilhando, filiando ao canal, comentando, nos ajuda. Deus nos abençoe.